Vamos lá então para mais um quadro, mais um correspondente médico, Dr. Fernando Gomes, sempre com a gente aqui para responder todas as questões. Tudo bem? É isso aí, vamos para frente e tá tudo bem, vamos lá. Tá tudo bem e vai melhorar, é o que queremos sempre. Você pode participar com a gente, viu? Hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter, deixa sua pergunta, sua dúvida, principalmente a respeito de um assuntinho que a gente vai trazer já já, o stalker. Aquela coisa de você perseguir alguém na internet. Você já passou por isso? Tem alguém que fica te stalkeando, te incomodando, fazendo você ter ali sentimentos adversos com tanta perseguição? Comenta aqui, viu, que a gente vai falar disso já já. Tem uma lei aprovada no Senado. Antes disso, a gente começa o quadro trazendo uma notícia sobre a vacina da Moderna. Vejam só, a farmacêutica americana anunciou que começou a vacinar crianças. Tanta gente perguntava em quando as crianças vão se imunizar, por que elas não estão recebendo a vacina? Pois bem, a Moderna começou a vacinar crianças entre 6 meses e 11 anos. Mas isso é na fase de testes. A farmacêutica está fazendo esses testes para verificar se a vacina é eficaz nessa faixa etária. Já que crianças, apesar de terem bem menos risco, né, doutor, de evoluir ou até de perderem a vida, elas podem sim ser infectadas pela Covid-19. De acordo com a idade, o que vai variar é a quantidade do imunizante e é o que vai aparecer aqui em nosso telão, uma explicação mais precisa, né, doutor? A gente vê então que esse estudo da Moderna em crianças, ele varia de acordo com a faixa etária. As doses, doutor, são na mesma quantidade, o intervalo também é o mesmo, mas só que a dosagem é o que muda. E por quê, doutor? De acordo com a faixa etária e com o peso, é de se esperar que a necessidade da concentração e da quantidade de imunizante venha a ser diferente. Então, para testar o que de fato impacta na produção da imunidade depois da vacinação, foram feitos, então, a organização de grupos. Então, dosagem entre 25 e 100 microgramas para crianças de 6 meses a 1 ano e para crianças de 2 anos a 11 anos, essa dosagem sobe de 50 para 100 microgramas. O que cabe lembrar aqui, você muito bem disse, né? O quadro clínico da Covid-19 em crianças tende a ser muito mais tranquilo do que nos adultos e em pessoas no grupo de risco. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, a criança pode funcionar como, entre aspas, um vetor, um transmissor também. Então, pensando no racional de parar a pandemia, é importante também que a faixa etária pediátrica seja vacinada e seja contemplada com o imunizante. Né? E assim, a gente sabe, né? Só vamos dar esse próximo passo a partir do momento de termos embasamento científico, aqui a gente está falando de estudo fase 2 e fase 3, para garantir de que não há nenhum risco para as crianças e principalmente de que existe o benefício teórico, que é a produção de anticorpos e a imunização. Doutor, é bem possível que alguém que esteja agora nos assistindo, nos acompanhando, esteja pensando, por que não fizeram esse estudo antes? Puxa vida, se já fizeram tantos estudos já desde o ano passado, por que não puseram as crianças nesses estudos? Mas é interessante reforçar que as farmacêuticas, os laboratórios priorizaram o grupo de maior risco para depois começar o estudo nas crianças. Também o grupo que, em teoria, é mais seguro você testar. Porque você imagina pegar a criança de 6 meses a 1 ano, sendo que você ainda não conhece o comportamento da vacina, seria simplesmente leviano. Então você começa primeiro com adultos que já tiveram também a sua experiência durante todo o período da vida, com diversas infecções, então já tem um sistema imunológico trabalhado, para antes você aplicar numa criança, que você não sabe exatamente como seria a resposta e principalmente se existe algum efeito colateral previsível ou não. Então você testa primeiro em quem é mais forte, em quem tem menos risco de ter algum problema, alguma complicação, para depois então progredir para as outras pessoas. Você tem alguma dúvida? Quer mandar para a gente a sua questão? Lembre-se que você tem a chave da nossa porta aqui, viu? Pode mandar a sua pergunta, hashtag correspondente médico. Vai lá no Twitter e deixa para a gente a sua questão. Doutor, na prática, o que muda no cenário da pandemia quando a gente começar a ver as crianças imunizadas? O que a gente consegue imaginar, Elisa, é que a gente vai abranger uma população muito maior. E imaginando que o sonho de consumo de todo mundo é chegar numa imunidade de rebanho e no cessar da transmissão do coronavírus, é extremamente importante que isso venha a acontecer também. E a gente pode imaginar o seguinte, né? Até o cenário de voltar para a escola ou não, toda aquela discussão que a gente tem, a gente colocaria um ponto final quando a gente conseguir imunizar as crianças como um todo.
Muito bem, está dado o recado aqui, início desse estudo envolvendo crianças, lembrando que Israel também já começou a vacinar pessoas com idades menores, não tão pequenininhas e não tão jovens quanto a vacina da Moderna, mas em Israel utilizam a vacina da Pfizer. Adolescentes, pré-adolescentes e crianças também já estão sendo testadas. Ainda falando sobre a Covid-19, o que muita gente quer saber é quais são os próximos passos depois da vacinação. Quando que a nossa vida vai mudar? Quando a gente vai ter a liberdade, doutor, de marcar um encontrinho com os amigos, ir ao churrasquinho, ser feliz, sem precisar ficar tão preocupado? A Universidade Federal de São Paulo, que é o centro de análises da vacina de Oxford aqui no Brasil, anunciou que os primeiros voluntários que receberam o imunizante 9 meses atrás, lá no ano passado, ainda apresentam anticorpos contra a Covid-19. O que as pesquisas ainda não conseguem responder é se as pessoas vão ter de repetir as doses de tempos em tempos. Tipo a vacina contra a gripe, por exemplo, a vacina da influenza. Quem recebe tem de recebê-la todo ano, né, doutor? Ainda não existe essa resposta, se com a Covid vai ter de ser a mesma coisa. Vai depender muito do que a gente vem observar no cenário internacional e mundial, propriamente dito, porque a própria gripe ela é feita de uma forma anual, porque existe mudança das cepas. Então, de acordo com essa mudança, você precisa estimular o sistema imunológico de forma diferente. Entendendo o coronavírus como um vírus que tem transmissão respiratória, a gente pode supor que provavelmente isso venha a acontecer. Mas a gente não tem certeza ainda porque é tudo muito novo e tudo está aparecendo aqui. É lógico que quando a gente percebe que 9 meses depois de receber imunizante existem anticorpos que estão ativos, isso é uma resposta muito positiva. Então, acho que a gente tem que se pautar no que a ciência vem mostrando para a gente e principalmente na observação clínica, porque também pouco adianta a gente ter acesso a existência ou não de anticorpos se os leitos de UTI estiverem cheios. Então, são vários fatores que acabam influenciando nesse cálculo e, obviamente, até lá, até ter essa resposta definitiva, o comportamento ele precisa ser o mesmo, né? O cuidado principal para se evitar a transmissão do coronavírus. Doutor, para quem já teve Covid, fica pensando, será que eu ainda tenho anticorpos? Será que eu ainda estou protegido? Que tipo de exame se faz? O que a pessoa tem de fazer para descobrir isso? Através da pesquisa sorológica, né, se existe ou não anticorpos, você pode ter uma noção se o sistema imunológico ele está protegido ou não. E mesmo assim, existe produção do conhecimento em relação a isso, porque muitas vezes você precisa conseguir separar e saber se realmente os anticorpos eles são capazes de neutralizar. Então, nem sempre uma resposta sorológica negativa geral, ela vem a representar que o indivíduo não está imunizado. Lembrando que não é só anticorpo, né? Existe também a nossa resposta celular. E isso nem sempre você consegue dosar de uma forma muito clara e objetiva. O que eu estou querendo dizer é que talvez a pessoa que tem o coronavírus, talvez ela não tenha o anticorpo, mas talvez ela tenha já o seu sistema imunológico treinado para evitar um quadro mais grave numa próxima infecção. Doutor, antes de trazer o próximo tema, uma pergunta bem importante. Mesmo que a pessoa já tenha os anticorpos, pegou a Covid e ainda tem anticorpos, ela continua sendo uma pessoa que pode transmitir a doença? Porque existe uma máxima por aí que, já peguei, não pego mais, eu não sou mais considerado um problema. Mas essa pessoa pode conduzir o vírus mesmo assim para outras pessoas, mesmo que não se reinfecte? Então, o que acontece? A pessoa, quando ela tem a doença, ela tem a produção de vírus dentro das suas células numa taxa muito maior. Então a gente chama de carga viral, né? A carga viral dela é muito maior. Então se uma pessoa tosse, se uma pessoa espirra, se uma pessoa elimina gotículas que estão presentes na saliva, no ambiente, a chance de transmitir o coronavírus é muito maior. É lógico que a pessoa que é imunizada ou já teve a doença e tem o sistema imune capaz de conter a progressão da doença, essa carga viral ela não vai ser desse tamanho. Mas durante aquele período que vem até a infecção e o vírus dê aquela transitada, né, ele passa pelo corpo antes de provocar uma doença, em teoria a pessoa pode passar o coronavírus para outro indivíduo. Por isso que é tão importante, apesar da vacinação e apesar da pessoa já ter coronavírus, a utilização de máscara, o distanciamento e a higiene das mãos. Isso não é uma ordem, isso é uma questão de uma orientação biológica para que a gente tenha higiene de uma forma diferente do que a gente fazia anos atrás, antes de surgir a pandemia. Explicadíssimo pelo doutor Fernando Gomes. Para quem ainda tem dúvida, já peguei a doença, não preciso mais me proteger, tudo bem? Só que não, o doutor já explicou aqui cientificamente, com a visão médica, o que acontece de fato com uma pessoa que já se infectou. Doutor Fernando Gomes, próximo tema aqui, o tal do stalker. Rapaz, ultimamente, o que a gente tem visto de gente perseguindo outras na rede social, hein, doutor?
É complicado, acaba sendo um comportamento que chama atenção e ele é mais comum do que a gente imagina e, enfim, precisa, na verdade, botar um ponto final nesse tipo de atitude que acaba sendo algo que compromete a saúde mental de outras pessoas, quem é perseguido, por exemplo. Exatamente, por isso que a gente está falando isso, a questão da saúde mental. O tal do stalker seria uma espécie de um perseguidor das redes. E a gente está falando disso porque é tão sério, tão grave e pode fazer tão mal para outra pessoa que o Senado tomou a decisão de que, a partir de agora, praticar o stalking, perseguir alguém na internet, pode ser considerado um crime, viu? Dependendo do que você fizer. Segundo a SaferNet, que é uma ONG que acompanha casos de violência em ambientes digitais, na pandemia houve um grande aumento nas denúncias disso que é chamado cyberstalking, a perseguição pela internet. Isso ameaça, como o doutor já falou, integridade física e psicológica de muitas pessoas. Esse projeto de lei ainda precisa ser sancionado pelo presidente da República, né? Antes de fato, a gente ver em nossa sociedade ele ser colocado em prática. Claro que tem gente que fala, estou aqui stalkeando alguém, estou aqui fuxicando a vida de alguém. A gente não está falando sobre esse tipo de prática, né? Que quem é que não tem curiosidade de entrar na rede social de outra pessoa, ali escondidinho, dando uma olhadinha? A gente está falando de um crime, de um ato que faz mal para outra pessoa. Tem bastante diferença. Antes da gente falar mais desse assunto, a gente vai ouvir um especialista em comportamento. Isso é o caso clássico da obsessão, onde a pessoa fica tão envolvida com algo que ela não percebe que já excedeu o limite do saudável para a vida dela. E nesse caso, somente uma autoridade externa pode intervir, porque a autoridade interna dela já não consegue mais fazê-la respeitar esse limite. Ou seja, doutor, existe um exceder o limite, né? Aquilo que vai muito além de só ficar olhando a vida da outra pessoa, mas perseguir outra pessoa. E interessante, né, Elisa, em um ambiente em que existe a falsa sensação, pelo menos por enquanto, de segurança, de que ela pode estar ali escondida e ela não vai ser flagrada ou vai ser detectada pela polícia. A gente percebe que em alguns comportamentos do ser humano acaba apresentando quando uma situação semelhante a essa acontece. Eu convido você a pensar sobre o comportamento que muitas pessoas têm quando estão no volante. Então, protegidas dentro do seu automóvel, muitas vezes se tornam agressivas, cheias de si, manifestam egoísmo e muitas vezes isso gerava no passado brigas de trânsito, mas pelo menos a pessoa está fisicamente ali. Quando a gente fala do stalker na rede social, ele pode mudar tantas vezes quanto queira de perfil e isso torna difícil, na verdade, a detecção por parte da polícia de quem está fazendo aquele ato de perseguição. Então, assim, existem pessoas sofrendo. O indivíduo que faz não sei se a gente pode falar stalkeamento, não sei como a gente pode... A gente vai adaptando pronunciar. as palavras para o nosso jeito o brasileiro. stalker é uma pessoa que sofre porque ela não está funcionando da melhor forma possível. E a pessoa que é perseguida também. Então, a gente tem aí um problema de saúde mental e tem também um problema que acaba refletindo, sem sombra de dúvida, na vara criminal. Gente, vocês têm dúvidas? Querem mandar para a gente... aqui alguma pergunta? O Paulo está dizendo que o stalking é mais uma forma de falta de educação patrimonial. Essa é a opinião aqui do Paulo. O João está dizendo que adora stalkear, que tem até uma conta falsa. Rapaz, uma conta falsa para ficar vendo os outros. E pergunta, doutor, isso é uma obsessão? Assim, essa obsessão pode ser considerada uma doença? Sim, quando existe a manifestação clínica de uma obsessão em que a pessoa tem prejuízo no seu dia a dia, então, em vez de fazer coisas que são produtivas e saudáveis, ela passa grande parte do dia fazendo isso e, principalmente, provocam dolo, provocam mal-estar em quem ela persegue, sim, acaba sendo considerado um problema que precisa ser diagnosticado e, enfim, conduzido da melhor forma possível. Hoje, então, a gente pode dizer que configura um crime, mas também a gente pode dizer que configura um perfil típico de pessoas que desenvolvem a obsessão. Doutor, sabe que até me veio uma dúvida na cabeça. Essa lei que passou pelo Senado ainda precisa da sanção do presidente, fala do crime do stalking, né? Você perseguir alguém. E eu pensei, o stalker é um hater ou o hater não tem nada a ver com stalking? Eu fiquei na dúvida, porque a gente tem descoberto aos poucos, né, essas novas figuras nas redes. Sim, vamos falar de trás para frente. O que é um seguidor? É uma pessoa
pessoa que acompanha alguém na rede social. E tudo bem. E tudo bem, isso é um seguidor. Um hater, ele acompanha e ele manifesta ódio a cada manifestação, a cada postagem, a cada opinião que é emitida. E muitas vezes o hater, ele mostra a cara e se diz, olha, eu sou contra você e claramente está aqui. É agradável? Não, porque também não é um ambiente em que você precisa ficar disseminando ódio e muitas vezes usando termos de baixo calão. Quando a gente fala o stalker, isso vai um pouco além. Além de simplesmente a pessoa talvez não gostar ou ter alguma fixação pela outra, existe uma perseguição ativa. De modo que a cada passo dado, a cada conduta tomada, existe alguma estratégia que muitas vezes é camuflada, isso que eu falo do ambiente teoricamente protegido, em que você não consegue identificar quem é a pessoa, visando, na verdade, perseguir, prejudicar, provocar um acanhamento e provocar um desconforto. Muito bom a gente poder repercutir aqui com o Dr. Fernando Gomes as questões mentais desse ato que é considerado por muitas pessoas, é uma bobeira, o que é que tem? Não, isso causa mal e não só mal, pode virar uma lei, ser um crime praticar o stalking. Dr. Fernando Gomes, obrigada, viu? Aqui a gente ouve tantas explicações do senhor, é muito bom esse momento em que a gente pode engrandecer mais ainda o conhecimento. Obrigada. Obrigado você, Elisa, e pessoal, até breve. Obrigada pela sua companhia sempre neste que foi mais um Correspondente Médico.